Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que nem tudo que reluz é ouro. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Nós vamos falar sobre Portugal. Portugal é um país que faz fronteira com a Espanha. É um país pequeno, acho que no máximo de 10, 15 milhões de habitantes. É um país bem pequeno, mas é um país que colonizou o Brasil. E em relação ao eixo da Europa, é um país subdesenvolvido. Em relação ao Brasil, é um país de primeiro mundo. Nós vamos comentar sobre Portugal aqui. Se você pretende ir para Portugal, saiba que não é o Jardim do Éden, não é o paraíso. Portugal tem defeitos e tem qualidades. E nós vamos comentar sobre esse assunto, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que Portugal, a partir de 2023, por causa dos brasileiros, se torne uma nação forte, uma nação rica. Porque se depender dos portugueses, pode ser que isso não aconteça, né? E você vai entender o que um português está falando aqui, tá? Então vamos acompanhar esse vídeo inteiro aqui, tem 1 minuto, e você vai entender sobre o assunto. Mas antes de iniciar o vídeo, se você deseja o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, aprender empreendedorismo de verdade, criptoativos, Google AdSense, marketing, anúncio e vendas, quiser aprender de verdade, tem links aqui embaixo na descrição. Você vai ver o testemunho dos alunos. Vale muito a pena. Se eu fosse você, eu aprendia. Até porque se um dia você pensar em mudar para outro país, o custo de vida é em euro. Em euro é 5,5 para mais caro do que o Brasil. Então, R$ 5.500 no Brasil vira 1.000 euros. Que também não dá para lá grande coisa. Então, para você viver lá fora, você tem que ganhar bem. Não dá para ganhar um salário de soldador, de mecânico, de porteiro no Brasil e querer viver lá, tá? Então, mas eu arrumo emprego lá. Bom, vai na fé, meu irmão. Nem os portugueses estão ficando no país por causa de questões salariais. Então, se eu fosse você, né, eu aprenderia empreendedorismo. Se quiser saber, é o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vamos acompanhar esse vídeo aqui para você poder entender. Nós, portugueses, estamos com medo de receber bolsonaristas aqui em nossa terrinha, fugindo de Lula para presidente. Aqui é uma tirinha. Nós, portugueses, estamos com medo de receber bolsonaristas, né, que estão fugindo do Lula presidente. Só que, na verdade, isso é o oposto. O que ele está fazendo aqui é apenas uma hipocrisia. Não é hipocrisia, não esqueci o nome. É quando você fala uma coisa e você quer afirmar outra. Por quê? Portugal está precisando de pessoas conservadoras. Essa é a mensagem que esse cara está querendo passar. Não venham. Para os eleitores brasileiros que estão a pensar em votar em Jair Bolsonaro e ainda assim vir para Portugal. Quando ele fala assim, não venham, né, vocês que são eleitores brasileiros que vão votar em Jair Bolsonaro, não venham para Portugal. A verdade é o seguinte, Portugal, entenda de uma vez, Portugal é um país da esquerda. Portugal não é um país da direita. Portugal não é um país capitalista. Portugal é um país socialista. É um país de esquerda. Coloca na sua cabecinha, por favor, abra a cabeça. Portugal é um país de esquerda, tá bom? Então vamos escutar o que o cara vai falar aqui. Portugal está muito atrasado em comparação com o Brasil de Jair Bolsonaro. Aqui eu discordo, né? Portugal não está atrasado em relação ao Brasil. Portugal está atrasado em relação à Europa. Pega um salário de um francês, meu salário na França é 2.200 euros. Salário em Portugal é 700 euros, cara. É 1/3 do valor. 1/3 do valor. Esse é o problema. Esse é o maior problema em Portugal, tá? Vamos continuar. Infelizmente, em Portugal, isso aqui, ó, né, é legalizado, meu irmão. É triste. Ó, isso aqui, ó, olha que absurdo. Isso aqui é tudo governo de esquerda em Portugal, ó. Olha só, leia isso aqui. O consumo de DROGAS não é crime. Você não é penalizado igual nos Estados Unidos, pega 20 anos de cadeia. E os caras querem legalizar. Olha pra você ver, meu irmão. Olha pra tu ver. Só tem deputado comunista em Portugal.
Exato. O parlamento europeu já é de esquerda, mas de Portugal é extrema esquerda. E, infelizmente essa é a verdade. Ele fala, não temos sequer nenhuma bancada religiosa de deputados evangélicos. Nem evangélico tem bancada lá. E as igrejas nem sequer conseguem votos. Pode ser que o êxodo de brasileiros bolsonaristas mudem o país por lá. Tá? 90% da população está... Eu não vou poder falar a palavra aqui, né? Meu irmão, são verdadeiros cordeirinhos, né? Vamos colocar uma coisa aqui que é um teste. Nós não sabemos se vai funcionar ou não. Nós não sabemos. Não sabemos se vai funcionar. Morrem mais pessoas que tomaram isso aqui do que o problema. Não tem problema, né? 90% da população já está marcada, né? Somos grandes cordeirinhos. Isso é verdade. Isso é verdade. A violência policial, eu não sei, eu nunca presenciei isso por lá. As pessoas levam isso tudo ao mal, né? Se a polícia bate algumas pessoas, as pessoas se revoltam. Bandido bom não é bandido morto, né? Esse também no Brasil também tem acontecido isso. Isso não faz sentido nenhum. E estão preocupados com alterações climáticas, essa coisa, né? Então, assim se por votar no Bolsonaro, acho que não vale a pena vocês virem para Portugal. Esse é um português que está tentando eliminar os brasileiros de Portugal. Não, campeão. Não, campeão. Você consegue ir para a França, trabalhar na França. Agora não que o Macron fechou as fronteiras, mas Irlanda. Irlanda é um país aberto para tu ir trabalhar lá, meu irmão. Imigração lá é muito mais fácil do que em Portugal. A pessoa só pensa em Portugal. Meu irmão, você pega a Irlanda para tu ver. Irlanda é muito diferente de Portugal e simplesmente as fronteiras são muito mais abertas. Muito mais aberto. Tu ganha um salário lá de 1.600, 1.700 euros. Então, sim, tem países que são muito melhores para você viver do que Portugal. O que esse cara tá falando é o seguinte: você que é Bolsonaro, está querendo morar em Portugal, acreditando que Portugal é país primeiro mundo, que lá vai ter uma bancada capitalista, que os caras são de direita. Não, lá é esquerda. Portugal, mas então esquerda dá certo. Vai vendo o que dá certo. Portugal, meu irmão, sem brincadeira, eles abriram a fronteira para o Brasil porque o povo português fugiu de Portugal. A esquerda é tão boa em Portugal, mas tão boa, que os portugueses, a grande maioria deles, saíram de Portugal. Tem 10 milhões de habitantes, campeão. 10 milhões, a galera foi embora. A galera foi embora do país. Sobrou mais ninguém nesse país. Aí o que eles fizeram? O Brasil fala português. Vamos abrir as fronteiras com o Brasil, que a gente recebe o povo aqui, o povo trabalha, o país pelo menos se mantém. Mas é isso, o português foi embora, meu irmão. O português não quer saber de Portugal, não. Não quer saber de Portugal, não. Esse que é o BO, esse que é o problema. Tá entendendo? Esse que é o problema. O país agora está com 10 milhões apenas de habitantes. Esse que é o maior problema. Governo de esquerda, cara. Tá entendendo? Então pode ser que você que é... Se muito bolsonarista migrar para Portugal, eu acho que o país começa a mudar. Mas infelizmente é o seguinte, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os portugueses, eles não estão acostumados com a cultura brasileira. Não estão acostumados. E geralmente, muitas pessoas que estão imigrando para Portugal não são boas pessoas. Não tem um controle de imigração adequado. O que é um controle de imigração adequado? Eu vou para Portugal, o que você veio fazer aqui? Quanto de dinheiro você está trazendo? Você tem algum antecedente criminal? Não tem, cara. Tu chega em Portugal, tá levando quanto? Tô levando 10 mil euros. É isso aí. Cadê? Então tá assim, cara, tá assim. Tá meio escancarada a porta por lá. E as coisas estão mudando. Estão mudando em Portugal. E não é para melhor, tá? Portugal e Japão serão 2 países que vão deixar de existir em 10 a 15 anos. Vão deixar de existir. Japão porque não tem filho. A população é extremamente velha. É um filho a cada 10 casamentos. Vende-se mais fralda geriátrica que fralda de bebê. Né? Eles estão quase parando de vender fralda de bebê, que não tem bebê no Japão. Né? Ninguém quer ter filho. Portugal, além do processo de ninguém quer ter filho, os portugueses migraram, saíram do país. Foram morar na Itália, foram morar na França, foram morar na Inglaterra, deram fora, não quero nem saber de Portugal. Então Portugal está, acho que apenas com 10 milhões de habitantes. Eu vou até conferir aqui para não falar besteira. Quantos? Vamos colocar aqui.
Quantos habitantes tem em Portugal? Acho que isso não se me falha a memória. Aí, 10,3, ó. Quantos habitantes tem em Portugal? Tem 10,3. Tá vendo? Os caras estão tudo indo embora. Tudo indo embora, meu irmão. Tudo indo embora. Era pra ter muito mais, mas a galera tá indo embora. Tá indo embora. Ninguém quer ficar ganhando 700 euros. Ninguém quer viver em país comunista, cara. É bom só no papel. E aí o cara tá falando que se você é bolsonarista, você vai se desapontar com Portugal. Infelizmente é verdade. É porque o brasileiro, ele acha que a grama do vizinho é melhor que a do outro. Agora, eu vou te dizer uma coisa, cara. Portugal, em comparação com o Brasil, é um excelente país. É um excelente país. Em comparação à Europa, está atrasado. Mas em comparação ao Brasil, é um excelente país. Né? Mas já tem facção criminosa, crime organizado, já tem venda de droga, já tem gente furtando loja, já está uma bagunça, meu irmão. Infelizmente, essa é a questão. Tá? E Portugal não era para ser assim, cara. Portugal era para ser o país mais desenvolvido da Europa. Era. Tu pega o período de 1500, Portugal mandava no mundo, cara. Mandava no mundo. Tirando Roma, que mandou no mundo, era Portugal. Portugal depois mudou, cara. Foi Itália, foi Roma, que está dentro da Itália, foi Inglaterra e depois foi Portugal. E hoje em dia Portugal ficou... E assim, é triste. Triste. Esse português está falando a verdade, cara. Está falando a verdade. Eu não posso discordar dele, tá? Agora, tem dois problemas aqui, dois antagônicos, né? O primeiro é que lá é governo de esquerda, e segundo, os brasileiros que estão indo para Portugal, tá? Eles não... Cara, eles estão indo sem planejamento, eles estão, sabe, virando uma bagunça, tá virando uma bagunça em Portugal. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Bom, espero que esse vídeo tenha alertado vocês, para que vocês abram os olhos perante a outros países, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Por exemplo, França é um país comunista, só para avisar para vocês, socialista, tá? Sempre foi um país comunista, socialista, França. Nunca foi, desde a Revolução Francesa, nunca foi país capitalista. Então tome cuidado, cara. Né? País bom para você morar é Suíça, Itália, é bom para você poder morar. Dinamarca é um bom país para você poder morar. Finlândia, Estados Unidos é Texas, Flórida. São regiões, tá? Regiões. Tem um outro lugar também. Emirados Árabes, Kuwait. Emirados Árabes em si dá certo. A população deu certo, sabe? O Islã, eles não deram errado, não. Realmente eles são outro nível, cara. Outro nível, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Né, alertado seus olhos. E Portugal é um excelente país para se viver, tá? Comparado ao Brasil. Mas não pense que é a última cereja do bolo. Não pense que é o Jardim do Éden, porque não é. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.